Você está em uma casa de festa. A Bíblia diz que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. O Senhor contraria a tristeza. Olha, isso acontece constantemente. As pessoas entram em um ambiente como este, cabisbaixo, tristes, e já na adoração acontece algo quase que inexplicável. É a glória de Deus. É a palavra que se cumpre, que na presença do Senhor, até a tristeza tem que se render. Até a tristeza fica alegre. Então, olha para quem está do seu lado e diga para ele: sorria. Você está na casa do Senhor. Aleluia! Dê mais um aplauso a ele. Glória a Deus. Aleluia. Sem maiores delongas, eu estou com muita expectativa para aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Então, abra comigo aí a sua Bíblia, no livro do profeta Isaías. Pedrosa está na área, coisa boa, hein? Até a Macilei veio, hein? Olha para você ver que incrível. O Lúcio e a Alana, rapaz do céu. E o filhote, meu Deus, coisa tremenda. Aleluia, aleluia. Isaías, capítulo 53. Versículo 1 em diante. Te vi, disse eu, estou te vendo. Versículo 1 em diante. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque ele cresceu. Eu acho que, procura a tradução Almeida Revista e Atualizada. Ara. Tem Ara, não? Então joga aí que eu vou ler aí. Pode colocar. Versículo 2. Ele cresceu diante dele como um broto tenro, como raiz de uma terra seca. Ele não tinha nenhuma beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia na sua aparência para que o desejássemos. Ele foi desprezado, rejeitado pelos homens, homem de dores, experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, ele foi desprezado e não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Mantenha esse versículo, volta nele. Olha só, fique atento. Olha o que o profeta está dizendo. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Se você entrou aqui com alguma enfermidade, e a Bíblia, que é o livro mais vendido do planeta, ela está dizendo que ele tomou sobre ele a sua enfermidade. Você não pode ficar com a mesma pose quando você escuta um negócio desse. Você tem que ter expectativa. Você tem que estar se movendo em fé, e você tem que estar se movendo em alegria e gratidão, para que o que está escrito ali se cumpra em você. Então eu vou repetir, eu sei que passou assim desapercebido, né? Foi só um lapso, mas vou repetir. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. É por aí. E sobre si ele levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Ele, porém, foi traspassado por causa das nossas transgressões,
esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Xanomaconorô. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós voltou para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo, ele não abriu a boca. Como cordeiro, ele foi levado ao matadouro. Como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele foi oprimido, com julgamento opressivo, foi levado. E quem da sua geração se importou? Ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Coloca a mão no seu coração. E ore você, por você, agora mesmo. Ore ao Senhor e diga: eu preciso da tua voz. Queria que cada adolescente fizesse isso, que cada jovem fizesse isso, cada chefe de família fizesse essa declaração ao Deus vivo: eu preciso te ouvir. Se você nunca ouviu a Deus, eu quero que você declare: eu quero te ouvir pela primeira vez. Com muita convicção, eu quero te ouvir. Ah, Deus, ouça a nossa oração. Envie resposta a esse clamor levantado neste lugar. O Senhor é resposta ao que clama. O profeta disse: movido pelo teu espírito, clama a mim, eu vou te responder. Olha o clamor desse homem, olha o clamor desse adolescente, desta casa, desta mulher, no nome de Jesus, amém. Esse texto, ele foi escrito aproximadamente 740 anos. Isso é ciência, ok? Isso é ciência. Isto é arqueologia. 740 anos, porque o mundo se divide em antes e depois de Cristo. E esse texto, falando sobre Cristo, falando sobre o sofrimento de Cristo, a entrega dele por mim e por você, foi escrito 740 anos antes de Jesus nascer de uma mulher. Como não crer na existência dele? Como não crer? 740 anos antes. E então, quando se passam 775 anos, porque é 740, 742 anos antes de Cristo, quando passa então 770 e poucos anos, o texto se concretiza. Ele se torna o rejeitado, ele se torna a ovelha muda, sendo levada perante os seus tosqueadores, sendo levada para o matadouro. Ele se torna o aflito, o oprimido, ele se torna o homem de dores, experimentado no trabalho. Não tem como não crer. Tem que fazer força demais para não acreditar. E quando você descrê de Deus, em um texto como esse, você está descrendo até da ciência. Porque o que data esses textos, não é a Bíblia que data. O que data esse texto é a ciência.
São pesquisas, são escavações. E então eles acharam os pergaminhos, eles acharam os manuscritos bíblicos. 740 anos antes do Jesus Deus se tornar Jesus homem. E é assim que nós cremos no poder e no mover de Deus. Hoje, uma pessoa da igreja me enviou uma mensagem dizendo: pastor, qual o tema da mensagem? Eu respondi: você não precisa sofrer. E ela respondeu: eu sei. E mandou lá as gargalhadas. E eu pensei comigo: é verdade, nós sabemos. Nós sabemos que não precisamos sofrer, mas insistimos no sofrimento. Insistimos em fazer da vida uma ruína. Insistimos em fazer da casa um inferno, uma desgraça, um lugar de dor. Insistimos em fazer da vida algo terrível, a ponto de muitos darem cabo da própria vida. Então eu quero compartilhar com você nessa noite esse tema: você não precisa sofrer. Diga para quem está ao seu lado, porque isso é para ele, isso é para mim, isso é para você. Olhe nos olhos, não fala para o vento, não. Você não precisa sofrer. O Senhor não te fez para o sofrimento. Você não foi projetado para a angústia. Você não foi projetado para a infelicidade, para a amargura. Você não foi projetado para isso. Você não precisa sofrer, meu irmão. Não precisa. Esse não é o projeto de Deus para a sua vida. Você não precisa sofrer. Não precisa. Mas boa parte dos nossos sofrimentos são produzidos por nós mesmos. Eu não preciso sofrer, mas eu produzo sofrimento. Eu gero sofrimento. Tem gente que insiste nisso. Não precisa, mas insiste. É a mulher do outro, ou o esposo da outra, que me atrai. E isso vai gerar o quê? Qual vai ser o resultado final disso? É o adulto que é despertado sexualmente, que tem atração por crianças. Qual é o resultado disso? Você não precisa sofrer, mas muitos insistem no sofrimento. É a vontade de ter o carro, a casa, que não lhe trarão felicidade duradoura, mas tristezas profundas para honrar com os compromissos. É a viagem, as roupas e compras fora da sua realidade, que vão lhe fazer definhar a alma, que vão te fazer bonito por fora, linda por fora e destruída por dentro. O dia que chega a fatura do cartão, então, parece que legiões desceram naquela casa. É um inferno, é uma tormenta. É aquela viagem que não é para você. Não é. Não, eu quero ir para o Havaí. Tem Santana do Havaí logo ali. Mas você insiste naquilo que vai te trazer dor, naquilo que vai te trazer angústia. Você insiste em produzir sofrimento. Você insiste em produzir dor. É a vontade de ter prevalecendo sobre o ser. De ter aquele carro, de ter aquela casa.
Então não podemos sonhar, pastor? Podemos, só não podemos definhar por isso. Só não podemos e nem devemos nos amargurar por isso, e sofrer por isso. Tudo isso está relacionado com a vontade de ter, prevalecendo sobre o ser. É gente que tem filhos, tem, mas não consegue ser pai, não consegue ser mãe, porque não consegue curtir o cheiro da criança, o cheiro do bebê, não consegue usufruir do crescimento dessa criança, porque é a vontade de ter prevalecendo sobre o ser. E em nome da vontade de ter, eu deixo de ser pai, eu deixo de ser mãe, porque eu aceito qualquer emprego, inclusive ir embora da nação, deixando crianças de 1 ano, de 2, de 3, de 4, de 5, porque é a vontade de ter que prevalece sobre o ser, trazendo prejuízos terríveis, e que se não fosse por causa do sobrenatural de Deus, jamais haveria cura para isso, jamais haveria restauração para isso. Um pai, uma mãe que abandona o filho em nome do ter, e deixam de ser. É gente que tem carro, que tem jato, que tem helicóptero, mas não conseguem perceber a brisa do ar. Porque tem, mas não são. Atraímos problemas terríveis, dores terríveis sobre a nossa vida, quando queremos ter em detrimento do ser. Você não precisa sofrer, mas somos mestres em produzir sofrimento, mestres em quebrar o pau dentro de casa, mestres em ficar de mal, em não conversar, em gritar, vociferar, mestres em não honrar, em não respeitar, em não valorizar o dia que se chama hoje, não valorizar a saúde, e não honrar o tempo. Você não precisa sofrer, então pare de produzir sofrimento para si mesmo. Boa parte dos nossos sofrimentos são produzidos por nós mesmos. Segundo, alguns de nossos sofrimentos são produzidos pelos outros. Jesus, ele esteve aqui, ele não produziu nenhum sofrimento para ele. Naquela época já tinha jumento zero, já tinha cavalo zero, manga larga, machador, já tinha. Jesus, ele não entrou em depressão por nada daquilo, ele sabia quem ele era. Alguém chega para Jesus dizendo, eu estou querendo te seguir, e Jesus diz para aquele homem, olha, deixa eu te falar uma coisa, os pássaros têm os seus ninhos, as raposas, elas têm os seus covis, o Filho do Homem não tem uma pedra para colocar a cabeça. Jesus não produziu angústia para ele. Jesus não entrou em angústia porque não tinha dinheiro. Ele sabia quem ele era, ele sabia quem era o pai dele, e ele sabia do que ele necessitava, e ele sabia que Deus supre todas as nossas necessidades. Não são todos os nossos desejos, mas todas as nossas necessidades. Então Jesus não produz angústia para si, ele não produz sofrimento para si. Paulo, escrevendo para a igreja de Colosso, ele fala sobre Jesus dizendo assim, olha, quando ele era ameaçado, ele não fazia ameaça. Ou seja, com Jesus não é bateu, levou. Paulo diz, olha, ele entregava nas mãos daquele que julga retamente. Ele não produziu sofrimento para si mesmo. Quantas mulheres estiveram em cima de Jesus?
Imagina você, Jesus fazendo milagres. Um homem paralítico, 38 anos. E aquele Jesus, você já viu a foto dele? Aquele cabelo maravilhoso. Aquele shampoo, aquele cheiro. Aqueles olhos azuis da foto. Eu não sei quem conseguiu tirar aquela foto. Não sei como é que fizeram. Aquele Jesus lindo, maravilhoso. Colocando um paralítico, 38 anos paralítico para andar. A mulherada ficava doida. Algumas suspiravam. Eu com um homem desse. Esses olhos azuis. Quantas mulheres não foram despertadas? Quantas mulheres não sonharam com Jesus, sexualmente falando? Mas ele não produziu sofrimento por si. Homens de Deus sucumbem frente a isso. Deus começa a dar graça no louvor, Deus começa a dar graça na palavra, Deus começa a dar graça em ministérios, e o público fica doido. E muitos homens de Deus sucumbem frente a isso, produzindo sofrimento para si mesmos. Nossa, como eu estou fazendo sucesso na liderança. E as mulheres chegam e dizem, meu herói. E se é uma mulher que está liderando, os homens começam a sonhar. Você não precisa produzir esse tipo de sofrimento para você, para a sua casa, para os seus. Você não precisa produzir esse tipo de sofrimento. Jesus não produziu sofrimento para si, e Ele é a nossa régua. Amém ou não? Ele é a nossa régua, Ele é o nosso espelho. Ele não produziu esse tipo de sofrimento para si. Segundo, alguns de nossos sofrimentos são produzidos pelos outros. Jesus não produziu para si. Eu nunca tive contato com arma. Nunca tive. Primeira vez que eu vi uma arma tão de perto, eu havia ido na casa de uma moça que era da igreja. E eu não sei se a Ivne estava junto naquele dia. Nós fomos na casa daquela moça, e a gente tinha que dar uma confrontada nela, em algumas situações, né, querendo proteger o coração dela. Sabe quando a Bíblia diz que loucura é a mulher apaixonada, né? Está escrito na Bíblia. Quando apaixona, amigo, pode ser o capeta, que você fala assim, isso é o cão. O que é isso, pastor? É um anjo. Só que esquece que é o anjo que caiu do céu, né? Então a gente tinha que dar uma confrontada, e aí eu estou lá, e ela ficou assim meia... Daí a pouco, eu sentado no sofá, eu só vejo uma mão assim, chega uma cabeça, bate assim, ei pastor, um revolvão desse tamanho, eu falei, morri. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Ei pastor, tá tudo bem aí, mano? Tá. Então você vai, eu não precisava daquilo. Anos se passaram. Essa semana eu vi essa moça passando em frente de casa. E ela passou e disse, oi, eu esperava mais. Eu esperava mais. Eu esperava pegar na mão. Eu esperava dar um abraço. Eu esperava, como vai? Está tudo bem? Porque tem uma entrega. Porque tem uma entrega. Porque tem risco. Esse irmão já deu tiro, não sei se já ceifou a vida de pessoas. Mas graças a Deus ele tinha apreço pela nossa vida e ele nos respeitava. Mas a pessoa simplesmente se esquece de tudo. E ela passa por você e ela não tem nenhum sentimento. Ela só passa pela sua vida. Você serviu, você cuidou, você limpou, você alimentou. Muito dos nossos sofrimentos são produzidos pelos outros. A pessoa chega arruinada. A pessoa chega no fundo do poço na sua vida. Seja um amigo, seja uma pessoa no ambiente de trabalho. E depois simplesmente ela te ignora.
De alguma maneira, a vida dela melhorou depois que ela te conheceu. De alguma maneira, uma chave foi virada na vida dela, depois que te conheceu, porque nós representamos chave na vida das pessoas. Chave que abre as portas, que define destino. Eu esperava mais. Não é uma cobrança. Não é uma cobrança. Muitos dos nossos sofrimentos são produzidos por outras pessoas. Outras pessoas. O sofrimento da ingratidão, de você estender a mão, de você chorar, de você vibrar, de você entregar da sua força, de você entregar do seu vigor. E se você não guardar, você vai sofrer terrivelmente por isso. Se você não policiar o seu coração, se você não policiar a sua motivação, você vai entrar em estado de amargura por isso. Então, muitos dos nossos sofrimentos nem são produzidos por nós, produzidos por outro. A dor da rejeição. A Bíblia diz que ele foi, Isaías 53, o mais rejeitado de todos os homens. E ele continua sendo. Mas ele sabe lidar com isso. Até hoje, este é o dia da semana em que a maioria das igrejas do mundo inteiro se reúnem para cultuar o nome de Jesus. E a maioria das igrejas do mundo inteiro, quando está terminando a reunião, dizem: quem aqui quer receber Jesus? E é nesse dia da semana que ele se torna um dos mais rejeitados do planeta. Quando ele está sendo oferecido a sua alegria, a sua entrega, e as pessoas dizem: não quero, não está na hora, não é o momento, ele está sendo rejeitado. Agora, só que Jesus sabia e sabe lidar com isso. Ele não entra em fel de amargura por quem não quer, ele não se deixa levar por quem não quer. Ele não se deixa adoecer, enfermar por isto. Quando alguém desiste de caminhar comigo, eu lamento por essa pessoa. Eu lamento, porque eu sei o que eu quero. E o que eu quero, e aquilo que a minha casa luta, é incrível. Aquilo pelo qual a minha casa luta é santo, é poderoso. Então eu lamento por quem não quer caminhar comigo. Eu não posso adoecer por isso. Eu não posso deixar essa pessoa me colocar em estado de sofrimento. E eu creio que é isso que Jesus não fica lamentando, dizendo: ninguém me ama. Não, ele está dizendo: coitado, está perdendo, vai se arrebentar de não querer andar comigo. Jesus, né? Vai se arrebentar. Então eu não deixo. Eu não posso, e você também não, deixar outras pessoas produzirem sofrimento para a sua vida. Não te compreenderam. Tudo que você queria era fazer o melhor, mas não te compreenderam, não entenderam. Não adoeça por isso. Organize os seus pensamentos. Organize o seu sentimento. Coloque a sua cabeça no lugar. E toque o barco. Siga a vida. Alguns de nossos sofrimentos são produzidos pelos outros, que querem colocar sobre seus ombros os sofrimentos deles. O mundo está lotado disso. Gente que quer que o outro carregue o problema dele. Está lotado disso. Eu não posso trocar de fardo com você, meu querido. Quem pode trocar de fardo com você é só Jesus. Eu não posso fazer isso. Eu não tenho esse poder. Pessoas estão se destruindo e deixando-se serem destruídas porque querem trocar de fardo com outras pessoas. Você não tem esse poder. Não adianta você querer tomar o lugar de Jesus Cristo. Você não tem esse poder.
Ele diz: toma sobre você o meu fardo, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Só Ele pode trocar. Nós não damos conta disso. Tem gente aceitando o sofrimento dos outros, aceitando a angústia dos outros. Este sofrimento é seu, querido. Eu posso te ajudar a resolver. Eu posso, em Cristo Jesus, te ensinar a resolver, mas eu não devo resolver para você. Não é o meu chamado. Não é o chamado de nenhum líder de célula, de nenhum líder aqui da igreja. Nosso chamado não é resolver o seu problema. Nosso chamado é te ensinar o caminho da solução. É te ensinar a estrada, o lugar certo, onde isso pode ser resolvido. Não posso resolver para você. As pessoas estão atrás de quem faz no lugar delas. Não aceite o sofrimento dos outros. Tudo começa com você não produzindo sofrimento para você. Porque a casa vai cair. Pode estar gostoso, pode estar legal, a casa vai cair. Se você está quebrando princípios, fique tranquilo, o princípio vai te quebrar. O princípio vai te amassar. Vai. Não adianta. Não adianta. Então tudo começa com você cuidando de você. Eu não vou produzir sofrimento para a minha vida. Pastor William, nosso discipulado, ele diz: Pastor Emerson, não plante capim onde você vai ter que capinar. Não faça isso. Então não produza sofrimento para você, mas não deixe os outros também produzirem sofrimento para você. Não deixe os outros produzirem sofrimento para a sua vida, querido. Fique atento, para que você possa viver essa vida como Jesus planejou, como Jesus projetou para você viver. Ele diz: eu vim para você ter vida e vida em abundância. Tem gente que está esperando abundância de vida lá no céu. Essa não é a promessa. Ele diz: eu vim para você ter. Ter é hoje, é agora. Então pare de produzir sofrimento para você. Pare de deixar outros te fazerem sofrer. A pessoa te rejeita. Aí você está num ambiente, 20, 30, 40 pessoas, um não olhou para você, você morre. Vai gostar da morte lá longe. Vai gostar de sofrimento lá longe. Um não olhou para você, 39 te abraçaram, te beijaram, pegou na sua mão, te amassou. Uns transmitiu caatinga, outro transmitiu perfume. Aí um não olhou para você, sendo de desespero. Eu não vou ficar aqui. Vai gostar de sofrer lá longe. Não produza sofrimento para você. E alguém está querendo trazer sofrimento para você através da rejeição. Não aceite a rejeição. Porque a Bíblia diz que não tem ninguém mais rejeitado que Jesus Cristo. Mas Ele nunca deixou a rejeição dos outros sobre Ele o adoecerem. Olhavam para Jesus e diziam assim: Ele é um endemoniado. Os irmãos dele, diz a Bíblia, não acreditavam nele. Os irmãos dele o rejeitaram. Jesus nunca teve problema emocional. Nunca teve crise de identidade. Nunca. Ele era resolvido. Resolva isso no seu coração. Pare de sofrer à toa. Que ferida é essa? Mas é uma ferida. O Senhor levou as nossas dores. Se aproprie disso. Feche os seus ouvidos para a mentira do diabo. Vem 10 e fala: está lindo, hein? É. Aí passa outro: nossa, está arrasando, hein?
Aí vem outro elogia, aí vem um que fala, credo, acabou tudo. É a eleição do Brasil. É a eleição do Brasil. Quem tem menos tem mais. É desse jeito. Quem tem menos tem mais. Isso aqui valeu para tudo. Todas as palavras boas caíram por terra, porque alguém veio e falou, que é essa? Aí você quer morrer. Vai gostar de sofrer lá longe. Vai gostar de sofrer lá longe. Agora olha o que Pedro está dizendo. Primeiro, não produza sofrimento para você. Segundo, não deixe os outros produzirem sofrimento para você. E terceiro, Pedro está falando, se tiver de sofrer. 1 Pedro 4,15. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, como ladrão, como malfeitor, ou como quem se intromete na vida dos outros, fica na sua. É isso que Pedro está falando. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Então ele está dizendo, ei, se tiver de sofrer, não sofre porque você está roubando lá na empresa, não, amigo. Você é crente, na hora de você meter a mão no dinheiro da empresa, lembra que você é crente, miserável. Não sofra por isso, não. Não sofra por ser rebelde, ser do contra, por ficar entrando na vida dos outros. Você está dizendo, ei, está sofrendo errado. Estou sofrendo por aquilo que não vale a pena. Não sofra assim, como assassino. Não, se você for sofrer, sofra pelo reino. Sofra por aquilo que é justo. Sofra por se posicionar em tempos difíceis. O negócio está ficando doido na nossa nação. Estou esperando o Senhor trazer uma palavra para o meu coração sobre o nosso Israel. Porque é de lá que vem a salvação, é dos judeus. Mas o nosso Brasil está do avesso. O nosso governo tem aliança com os terroristas. O nosso governo tem aliança com quem decapitou crianças. E o povo brasileiro foi lá na embaixada de Israel, com a mão pinchada de tinta de vermelho, representando o sangue, dizendo, nós não te queremos aqui. É hora da igreja se posicionar, de que lado você está. É a hora de você saber quem você é. Até hoje você não sabe, porque tem hora que mesmo a gente sendo crente, a gente não sabe. João passou e viu alguém orando, e ele disse, não, foi lá quando os samaritanos não queriam receber Jesus. João disse, o Senhor quer que a gente ora para Deus mandar fogo do céu e queimar todo mundo? Jesus falou, ei, até hoje você não entendeu de que espírito você é? Até hoje. Tem gente que é crente, tem gente que é sério, mas em relação à política, até hoje ele não entendeu de que espírito ele é. Até hoje ele não entendeu. Ele é crente, mas ele está do lado dos terroristas. Ele é crente, mas ele está do lado dos abortistas. Ele é crente, mas ele está favorável que a filha dele casa com outra mulher. Não, a minha não, porque a sua não e a dos outros pode. Se você vota nisso, tem que ser a sua. Tem que ser o seu filho. Você só quer para os outros. Então Jesus, ele fala com João, João, você não entendeu de que espírito você é? Eu não vim para destruir a vida dos homens, eu vim para trazer salvação. Então, se tiver de sofrer, Pedro está falando, sofra pelo bem. Sofra andando na contramão da massa. Sofra nadando contra a correnteza.
Nós não somos a favor do sistema corrupto. Nós não somos a favor que gente que trabalhou a vida inteira, quando chega nos 65 anos de idade, ter bilhões roubado. Nós não somos a favor. Eu não sou a favor, é o meu presidente, porque eu sou brasileiro. Mas eu não sou a favor dele ter entrado com uma ação no Supremo Tribunal da nossa nação, para o Supremo não aceitar você que foi roubado, exigir judicialmente ser recompensado. Eu não sou a favor dessa desgraça na nossa nação, porque eu sei de que espírito eu sou. Talvez você não entendeu ainda de que espírito você é, mas eu sei de que espírito eu sou. E se tiver de sofrer, sofra por isso. Não sofra para fazer parte de ladrão. Não sofra por ter o seu lugar. Não sofra por você ter contribuído por isso. Não! Sofra pelo que é certo. Sofra pelo que é correto. É isso que está escrito aqui na Bíblia. Não sofra como assassino. Não sofra como malfeitor por fazer o mal. Não, não é para você sofrer com isso. Sofra por se posicionar. Sofra por se posicionar. Por querer o bem, quando a maioria quer o mal. Sofra para dizer, na escola que eu lidero, o banheiro de menino é de menino, e de menina é de menina, não importa se a maioria quer diferente. Sofra por essas coisas. Sofra por isto. Sofra pelo reino, sofra pelo que é justo, sofra por se posicionar em tempos difíceis, porque o mal está se posicionando. Eu vi no Instagram, semana passada teve em São Paulo, uma manifestação contra Israel. A Bíblia diz, ei, orai pela paz de Jerusalém. Agora a nossa nação está fazendo o contrário, porque começa lá de cima. Começa do governo. E o povo está indo para a rua contra Israel. O Senhor diz, eu vou abençoar quem te abençoar, mas eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Eu vi um vídeo do pastor Marco Feliciano, hoje, falando de uma guerra que teve 6 nações, não me engano se 6 ou mais. Egito era uma delas, lutando contra Israel. As 6 nações totalizavam 50 milhões de pessoas. 50 milhões de pessoas. Israel era menos de 5 milhões. Tem jeito de vencer uma guerra dessa? Não tem jeito. Mas se o Senhor não estivesse ao nosso lado, ora, diga Israel. O inimigo teria nos engolido vivos. Mas se o Senhor não estivesse ao nosso lado, porque todas essas nações, totalizando 50 milhões de pessoas, perderam a guerra para Israel em 6 dias. Você pode dar um aplauso, você pode dar um grito, você pode dar um assobio. Deixa eu te falar, Satanás pode fazer o que quiser, ele pode levantar quem quiser, ele pode mexer do jeito que quiser, mas no final vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Sabe por quê? Porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Se tiver de sofrer, sofra pelo que é justo. Sofra pelo que é justo. Se posicionar. Se tiver de sofrer, sofra por não negociar a fé. Por não negociar a fé. Por perder casamento. Por perder paz. Não, pai. Eu não posso aceitar isso. Não, meu filho. Não. Não, meu filho. Você não vai transar com a sua namorada aqui dentro de casa porque ela não é a sua esposa. Se ela está aberta para isso, vocês vão para o meio do mato. Vocês vão para outro lugar.
essa casa aqui é santa. Essa casa aqui é santa. É o que a Bíblia está dizendo. Se tiver de sofrer, tem que ser por isso. Não, meu filho, você não vai trazer sua namorada aqui para dentro de casa para desonrar o corpo dela. Não. Não, minha filha, você não vai dormir com o seu namorado aqui em casa. Se tiver de sofrer, que seja por isso. Não por fazer o mal. Não por fazer o mal. Se tiver de sofrer, sofra abrindo mão do namoro sujo. Se tiver de sofrer, sofra lutando contra aquilo que estão implantando na sua mente. Que você não é o que Deus te fez para ser. Ah, porque eu estou com vontade. A gente pode ter vontade de tanta coisa. Eu tive vontade de enfiar a mão na orelha de tanta gente. Nunca enfiei. E quando eu enfiei, foi a minha orelha na mão dele. Estou com vontade. Deu vontade de matar, está matando. Deu vontade de roubar, está roubando. Se tiver de sofrer, sofra, passando por cima de você. Passando por cima daquilo que só vem para te destruir, para arrebentar a sua casa. Você não pode ser movido por sua vontade. Meu irmão, minha irmã, você homem casado, você jovem solteiro, você não é para ser movido por sua vontade. O texto diz, porque todos nós nos desviamos procurando o nosso próprio caminho. O nosso próprio caminho só nos leva para baixo, para o inferno. Se tiver de sofrer, sofra, perdendo casamento, perdendo paz, perdendo filho, perdendo namoro sujo, perdendo emprego. Mas não abra mão dos valores de Deus. Não abra mão dos valores de Deus. Mas eu encerro essa mensagem dizendo, você não precisa sofrer. Você não precisa sofrer. Porque não foi essa vida que o Senhor conquistou para você. Fique de pé. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Como eu faço? Como eu faço para não alimentar o sofrimento? Como eu faço para não deixar o outro colocar sofrimento sobre a minha vida? Como eu faço para eu mesmo produzir sofrimento para mim? Sabe como você faz? É recebendo aquele que ele foi ferido no meu e no seu lugar. Ele sofreu no meu e no seu lugar. Para te dizer, tem jeito. Você não precisa sofrer. Ele passou no meu e no seu lugar para dizer, eu tenho uma paz para você, que está acima do entendimento humano. Eu tenho uma paz para você, que no meio da guerra, você vai conseguir viver em paz. Como eu faço para não trazer sofrimento para mim mesmo? É você não guiar a sua vida. É você nem ter vida. É você fazer o que o Paulo disse, eu nem vivo mais, Cristo vive em mim. É assim que você faz, e a vida vai se tornar incrível. A vida não vai depender de carro, de casa, não vai depender de marca de roupa. Não vai depender, porque isso são coisas passageiras. A vida vai ser incrível. Feche seus olhos. Ore no Espírito.
Porque eu quero conhecer você. Que o Espírito do Senhor falou exclusivamente com você nessa noite. E você está decidido a entregar a sua vida para Ele. Porque você tem sofrido. A vida tem sido pesada para você. Seja você um adolescente, seja você um jovem, seja você um homem casado, cada um na sua proporção. Mas a vida tem sido pesada. A vida tem sido difícil para você, difícil de ser vivida. Mas essa noite, o Espírito do Senhor está te dizendo: você não precisa sofrer, porque Jesus, Ele já sofreu no seu lugar. Ele já sofreu em seu lugar. Então você pode se deitar e pegar no sono. Você pode voltar a ter apetite. Você pode ter paz. Porque Ele já sofreu em seu lugar. Ele já sofreu em seu lugar. Eu quero conhecer você. A única coisa que você precisa fazer é só me dar um sinal com a sua mão direita. Você que está pegando a vida que Ele te deu e você está dizendo: eu entrego ao Senhor, porque eu não quero continuar esse sofrimento. Está ali a primeira pessoa. Continue com a sua mão erguida. Eu quero conhecer a segunda pessoa. Você está dizendo a si mesmo e você está dizendo a Deus: eu não quero continuar esse sofrimento. Eu quero o Senhor na minha vida. Onde está a segunda pessoa que está fazendo isso hoje? Deus abençoe aqui a segunda pessoa. Eu quero conhecer a terceira pessoa. Está aqui a terceira pessoa. Fique com a sua mão erguida bem alta, porque alguém vai chegar e vai colocar a mão em você. Alguém vai chegar e vai colocar a mão em você. Trielle, do seu lado. Alguém vai chegar. Se é um homem vai chegar e vai ficar do seu lado. Se é uma mulher, uma adolescente, uma jovem, alguém vai chegar e ficar do seu lado. Eu quero conhecer a quarta pessoa que está fazendo isso. Eu não vou voltar para casa sendo dono de mim mesmo. Eu vou voltar para casa tendo o Senhor como meu dono, tendo o Senhor como meu Salvador. Esta é a sua noite. Você não precisa continuar em estado de sofrimento. Você não precisa continuar em estado de amargura. Onde está a quarta pessoa que está fazendo isso? Não deixe nada te segurar. E eu oro agora mesmo. Tudo que quiser te impedir, nós repreendemos. No nome de Jesus, te declaramos livre para parar de sofrer. Te declaramos livre para ter uma noite mais incrível depois de tanto tempo. Nós te declaramos livre para isso. No nome de Jesus. Onde está a quarta pessoa que está fazendo isso nessa noite? No nome de Jesus. Nós já vamos encerrar esse momento, porque Ele, o mais rejeitado de todos, mas Ele diz que naquele dia também Ele vai rejeitar quem o rejeitou. Aqui está a quarta pessoa. Deus abençoe. Eu quero uma mulher aqui com ela. Ah, que coisa linda que está acontecendo aqui nessa noite. Que coisa incrível está acontecendo aqui nessa noite. Você não deveria voltar para casa com esse sofrimento. Você não deveria voltar para casa com essa dor. Você não deveria voltar para casa com essa angústia, com essa crise. Onde está a quinta pessoa? Está dizendo: eu entendi que esta é a minha noite. Eu entendi que eu não preciso continuar com essa dor. Eu não preciso continuar com essa angústia. Aqui desse lado, todas as pessoas que receberam a Jesus nessa noite estão desse lado de cá. Você que está aqui desse lado, que precisa tomar uma decisão. Você que está desse lado, que precisa reconhecer o senhorio de Jesus na sua vida. Essa é a sua noite. Esta é a sua oportunidade de uma chave ser virada hoje mesmo.
toda a igreja está orando por você. Toda a igreja está orando por você. Essa é a sua noite de uma chave ser virada, agora mesmo. Você que está aqui, a quinta pessoa, levante a sua mão e nós já vamos orar, dando graças a Deus pela sua vida. Ali está. Eu quero uma irmã do lado dela. Dê um aplauso ao Senhor por essa quinta pessoa. É a sexta. Tem mais alguém desse lado que precisa tomar essa decisão? Olha, o que você quer e aquele que você quer é mais forte do que aquele que não quer que você faça isso. Ele é mais forte do que aquele que não quer que você faça isso. A voz dele é mais doce, a voz dele é mais maravilhosa, e a voz dele está falando com você agora. A voz dele está dizendo: eu te trouxe, fui eu quem te trouxe essa noite, não foi você que veio, eu te trouxe. Onde está a próxima pessoa? Desse lado mesmo, que está tomando essa decisão tão incrível, de se render ao senhorio de Jesus, de se entregar ao senhorio de Jesus. Levanta a sua mão e nós já vamos orar, dando graças a Deus por sua vida. Vem aqui um Senhor, Deus abençoe, Deus abençoe. Dê mais um aplauso ao Senhor. Que noite incrível, que noite incrível. Pai, nós oramos ao Senhor por essas pessoas, nós oramos ao Senhor por esses adolescentes, ó Deus, por esses homens e mulheres, por este Senhor que está te dizendo: eis-me aqui. E enquanto eu estou orando, querido, você pode levantar a sua mão ainda, e essa oração vai recair sobre você, essa bênção vem sobre você. Eu abençoo cada um, Pai. Eu declaro uma mudança, eu declaro uma noite incrível, eu declaro uma noite poderosa, porque a tua palavra diz que o nome deles está sendo escrito no livro da vida hoje mesmo. Ó Deus, então todo medo, todo pânico seja dissipado agora mesmo. Toda tristeza, toda amargura seja dissipada agora mesmo. Nós liberamos alegria sobre a sua vida. Nós liberamos a Shalom sobre a sua vida. Nós declaramos a completude do alto sobre você. Nós declaramos: seja bem-vindo à família de Cristo. Seja bem-vindo aos braços do Pai. Nesse mesmo Espírito, continue com seus olhos fechados. Você que quer reconciliar, eu quero renovar minha aliança com Deus. Eu quero voltar para os braços do Senhor. Onde está você que quer fazer isso nessa noite? A noite da reconciliação, onde você vai pegar o fardo e vai devolver para Ele, dizer: não é meu, eu peguei, Senhor. Eu peguei as dores de volta, eu peguei a angústia de volta, eu peguei a infelicidade de volta, eu peguei a falta de propósito de volta, mas nessa noite o Senhor está abrindo os meus olhos, e eu quero voltar para os teus braços. Tem alguém que está fazendo isso nessa noite? Levanta a sua mão direita. Eu estou voltando para a casa do Pai. Levante a sua mão direita e nós vamos orar por você. Temos um irmão aqui. Queremos alguém aqui com ele. Mais quem? Mais quem? Tem uma outra ali. É festa. É festa. É festa. Onde está mais a terceira pessoa? Levanta sua mão alta. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Você que está voltando, o Pai está te esperando. O Pai está te esperando. Ele está dizendo: meu filho amado,
minha filhinha, eu estou te esperando. Volta para casa, volta para casa, volta para casa. Onde está você? Levanta sua mão e faça parte dessa festa hoje ainda. Hoje mesmo, nós te abençoamos. Nós abençoamos a sua vida. Nós abençoamos a sua casa. Nós abençoamos a sua noite. Nós declaramos a paz do Senhor sobre você. No nome de Jesus. Dê um aplauso a Ele. Aleluia.